O mundo sempre nos ensinou que segurança vem de fora, das paredes que construímos, das portas que fechamos, dos lugares onde nos escondemos. Mas existe um momento na vida em que você percebe que nenhuma parede consegue proteger aquilo que está quebrando dentro de você. E talvez seja exatamente por isso que o Salmo 27 continua sendo um dos textos mais misteriosos e profundos de toda a Bíblia. Porque ele não fala apenas sobre proteção. Ele fala sobre um refúgio invisível, um esconderijo que não pode ser visto, uma porta secreta que poucas pessoas realmente encontram. E talvez o mais assustador seja perceber que o salmista fala sobre essa porta antes mesmo do caos chegar. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia normal? Uma sensação estranha, um peso invisível, como se o mundo estivesse ficando pesado demais, como se algo estivesse se aproximando. Talvez você não consiga explicar, mas sente. E no fundo, todo ser humano conhece essa sensação. O medo silencioso, a ansiedade escondida, a incerteza constante. E talvez seja exatamente nesse ponto que o Salmo 27 começa a revelar algo assustadoramente atual. Porque ele não foi escrito para tempos tranquilos. Foi escrito para tempos de ameaça, tempos de escuridão, tempos onde o medo parecia inevitável. E ainda assim, as primeiras palavras do Salmo são quase impossíveis de acreditar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pare por alguns segundos nessa frase, porque ela é mais profunda do que parece. O texto não diz, eu não tenho inimigos. O texto não diz, nada ruim vai acontecer. Muito pelo contrário. O salmista sabia exatamente o que era viver cercado por medo, perseguição, traição, perigo. Mas mesmo assim, ele faz uma declaração impossível. A quem temerei? Como alguém consegue falar assim em meio ao caos? Talvez porque ele conhecia algo que a maioria das pessoas nunca descobriu: um refúgio invisível. Agora observe algo extremamente importante. O Salmo começa falando sobre luz. O Senhor é a minha luz. Isso não é apenas simbólico, porque toda escuridão produz medo. E talvez o maior problema da humanidade não seja apenas sofrer, mas caminhar sem enxergar. Pessoas perdidas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, sem direção, sem clareza, sem paz. E então o salmista fala sobre luz como alguém que finalmente encontrou um caminho no meio da escuridão. Mas existe outro detalhe poderoso. Ele não diz, o Senhor me dá luz. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Isso muda tudo, porque não se trata apenas de receber ajuda, mas de permanecer próximo da própria fonte. E talvez seja exatamente aqui que começa o segredo do refúgio invisível. Agora o salmo continua e o cenário começa a ficar mais pesado. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim. Percebe? O perigo é real. Os inimigos existem. A ameaça existe. O caos existe. Mas então algo impressionante acontece. Tropeçaram e caíram. Isso é profundo, porque o texto não mostra o salmista vencendo pela força, pelo poder, pela violência. Existe algo protegendo ele invisivelmente, algo que os outros não conseguem enxergar. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas não entendem sobre proteção espiritual. Porque nem toda proteção é visível. Agora imagine essa cena. Você está cercado, sem saída, sem controle. Tudo parece prestes a desmoronar. E ainda assim, algo dentro de você permanece firme. Não porque o problema desapareceu, mas porque existe uma presença sustentando você. Talvez seja exatamente isso que o Salmo 27 tenta revelar, que existe um lugar onde o caos não consegue alcançar totalmente a alma. E então, chegamos a uma das frases mais poderosas do Salmo. Ainda que um exército me cercasse, pare.
Imagine isso: um exército. Não um problema pequeno, não uma preocupação comum, um exército inteiro. Cerco, pressão, medo absoluto. Mas então vem a frase impossível: meu coração não temeria. Como isso é possível? Talvez porque o salmista já tivesse encontrado a porta invisível, o esconderijo secreto, o lugar onde a alma encontra estabilidade, mesmo quando tudo ao redor está desabando. Agora observe algo que quase ninguém percebe. O salmista não busca primeiro escapar da guerra. Ele busca outra coisa. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Entre todas as coisas possíveis, existe apenas uma que ele realmente deseja. Isso é gigantesco, porque revela prioridade espiritual. E o que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso parece simples, até você perceber que ele não está falando sobre um lugar físico. Ele está falando sobre permanência, conexão, presença. Talvez o verdadeiro refúgio invisível não seja um lugar para onde você vai, mas uma presença onde você permanece. Agora o mistério começa a ficar ainda mais profundo, porque o texto continua: porque no dia da adversidade. Percebe isso? O Salmo não promete ausência de adversidade. Ela virá. O caos virá. O medo virá. As guerras emocionais virão. As perdas virão. As dores virão. Mas então surge a promessa: me esconderá no seu pavilhão. Isso é extremamente poderoso porque esconder significa proteção, abrigo, cobertura, invisibilidade diante do perigo. Mas onde está esse pavilhão? Onde fica esse esconderijo? O texto continua: no oculto do seu tabernáculo me esconderá. No oculto. Não é algo óbvio. Não é algo visível para todos. Existe um segredo aqui, um lugar espiritual que não pode ser tocado pelo caos externo. E talvez o Salmo esteja revelando que o maior refúgio da vida não é físico, é interno. Agora pense profundamente nisso. Quantas pessoas possuem casas, mas não possuem paz? Possuem dinheiro, mas vivem aterrorizadas? Possuem segurança externa, mas estão destruídas por dentro? Talvez porque o verdadeiro refúgio nunca tenha sido material. Talvez o refúgio invisível seja outra coisa, talvez seja um estado da alma, uma conexão tão profunda que mesmo quando tudo desmorona, algo continua firme dentro de você. E então vem outra frase impressionante: pôr-me-á sobre uma rocha. A rocha, símbolo de estabilidade, firmeza, segurança. Enquanto o mundo afunda no medo, o salmista fala sobre permanecer elevado, seguro, firme. E talvez seja exatamente isso que falta para muitas pessoas hoje. Uma rocha interior. Porque o mundo atual vive em constante instabilidade, ansiedade, pressão, comparação, medo, barulho. Tudo muda rápido demais. As pessoas vivem emocionalmente cansadas. E talvez o Salmo 27 continue tão poderoso porque fala diretamente com essa geração. Uma geração cercada de informação, mas vazia de refúgio. Agora imagine essa porta invisível. Ela não aparece para quem vive apenas olhando para fora. Ela se revela no silêncio, na busca, na permanência, na presença. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas nunca encontram paz verdadeira, porque procuram proteção apenas externamente. Mas o Salmo fala sobre outro lugar, um lugar oculto, um esconderijo espiritual. Agora observe outra parte extremamente emocionante. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, isso é devastador, porque toca no medo mais profundo do ser humano. O abandono, a solidão, a sensação de não ter mais ninguém. Mas então vem a promessa: o Senhor me recolherá. Recolher. Que palavra forte. Não apenas ajudar, não apenas observar, mas recolher.
como alguém pegando algo precioso para proteger. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisavam ouvir hoje, porque existem pessoas que se sentem completamente sozinhas, esquecidas, perdidas, cansadas. Mas o Salmo 27 revela algo poderoso. Existe um refúgio mesmo quando todos os outros desaparecem. Agora talvez você entenda por que essa porta é tão importante. Ela representa acesso, passagem, proteção, mistério, transformação. Ela separa o caos da presença, o medo da confiança, a escuridão da luz. E talvez a maior pergunta seja: como encontrar essa porta? Talvez a resposta esteja escondida no próprio Salmo. Buscai o meu rosto. Isso é profundo, porque o refúgio invisível não é encontrado pela força, nem pela inteligência, nem pelo controle. Ele é encontrado pela busca, pela aproximação, pela permanência. Talvez o maior segredo espiritual do Salmo 27 seja perceber que a porta sempre esteve aberta, mas poucas pessoas realmente decidiram entrar. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez exista algo dentro da sua alma cansado demais do caos, cansado do medo, cansado da ansiedade, cansado de tentar carregar tudo sozinho. E talvez hoje você esteja finalmente percebendo que existe um lugar onde a alma pode descansar. Um esconderijo invisível, um refúgio que o mundo não consegue destruir. Agora imagine algo profundamente simbólico. O caos do lado de fora, a guerra, a pressão, a escuridão. Mas existe uma pequena fresta de luz atrás da porta. E essa luz continua acesa. Talvez o Salmo 27 seja exatamente isso. Um convite, um chamado silencioso, uma lembrança de que ainda existe esperança mesmo em tempos escuros. Porque talvez o verdadeiro milagre não seja impedir que a tempestade exista, mas encontrar um lugar seguro enquanto ela acontece. E talvez esse lugar sempre tenha estado mais perto do que você imaginava.